Graças e paz, amados. Quero louvar a Deus por essa comunidade. Me sinto parte, né? Grato a Deus por isso. Que o Senhor cada dia fortaleça e que até o dia de Cristo Ele possa ir acrescentando cada vez mais aqueles que forem sendo salvos. Amém? Hoje viemos com minha esposa, minha netinha que está na salinha, meu sobrinho e minha cunhada. Meu sobrinho Igor está ali, Cássia, minha esposa, e o Ronildo, acho que ela foi visitar outra seção da igreja. Amados, falar com vocês hoje sobre inversão de prioridades. Quando coisas boas tomam o lugar de Deus. Se falamos muito sobre tempo, né? Já hoje, quanto tempo tem essa comunidade, quanto tempo de luta, quanto tempo algumas pessoas passaram, quanto tempo tem de vida, quanto tempo entre a conversão e o batismo e tantos outros assuntos falando sobre o tempo. Eu acredito que o tempo, algo tão maravilhoso, tem se tornado escasso para a nossa geração. Se a gente parar para pensar, a gente tem cada vez menos tempo, não é assim? E eu não estou falando de tempo de vida, eu estou falando de tempo útil. Tempo útil. Parece que as 24 horas diminuíram. As 24 horas de hoje não são mais 24 horas de antigamente. A nossa geração não tem tempo para fazer as coisas que os antigos faziam, com muita facilidade. Não temos tempo para preparar uma comida, por isso compramos comidas prontas, não é? Pensou? Churrasco. Você tem que, antigamente, acaba não ia ali e comprava o carvão, já o negócio tudo facinho como a gente compra hoje. A gente não quer nem perder tempo soprando muito negócio, né? Quando eu vou fazer, eu pego logo um soprador, alguma coisa, para agilizar o negócio, para a brasa ser logo, né? Que dirá uma pamonha, uma canjica, hein? É tempo demais, não? É melhor comprar pronto. Esse ano, minha esposa teve um choque ao chegar para a mãe dela e dizer assim: mãe, acho que ano que vem a gente não vai fazer mais comida de milho, não, a gente compra pronto. Eu sei que a senhora gosta muito. Ela falou: minha filha, não gosto não, é trabalho demais. Eu faço porque vocês gostam. Aí tudinho fez ufa, né? Porque o tempo tem diminuído. E com essa questão do tempo diminuindo, é tanta coisa que está ficando... estamos ficando tão sobrecarregados, por exemplo. Tem gente que cria cachorro, mas não tem tempo para andar com ele. Aí contrata alguém para andar com seu cachorro, porque você não tem tempo. Já pensou isso? Para que você pegou para criar, né? Você tem filho, não tem tempo com o filho, você tem que ter um cuidador para o filho. Depois do cuidador, a hora de ir para a escola, você vai levar para o futsal, para a natação, para o balé, para o jiu-jitsu, para gastar o menino, porque você não tem tempo para brincar com ele, para cuidar, para passar um tempinho ali. E aí vai cada vez mais, e é interessante, porque a gente está falando disso, tendo nós facilidades que nossos pais, avós, bisavós não tinham, né? Por exemplo, a agilidade hoje de transporte, né? De comunicação, do trabalho e tudo mais, mas o nosso tempo reduz. Tendo o tempo reduzido, temos dificuldade em utilizar esse tempo com as coisas que são realmente prioridades. Eu queria que vocês pensassem comigo se essa lista de prioridades para vocês, como seria uma ordem. Por exemplo, trabalho, estudo e relacionamento, em que ordem você colocaria? Relacionamento, estudo, trabalho? Estudo, trabalho, relacionamento? Como seria a ordem para você? Como seria a ordem para você de prioridades? Comprar uma casa, comprar um celular ou um carro? Você acha que deve fazer o que primeiro? Primeiro você deve ter filhos, ter um trabalho ou terminar os estudos? O que vocês acham que é prioridade? Poderíamos continuar com essa lista e talvez haja divergência, cada um de nós, se sentarmos e anotarmos, mas possivelmente
se fizermos também uma lista de atividades diárias, você amanhece o dia, você faz o quê? Como é que age? Qual é a primeira coisa quando acordar? Eu queria deixar esse pensamento em nosso coração quanto a essa questão do tempo e queria convidar você a abrir sua Bíblia em Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, e eu queria ler com vocês os versos 1 e 2. Amém? No segundo ano do rei Dario, no sexto mês do no sexto mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Assim fala o Senhor dos Exércitos: eis que esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra. Amém? Algumas curiosidades sobre o livro de Ageu. A primeira curiosidade é que normalmente pastores só pregam nesse texto quando vão construir ou reformar a igreja. Segundo, Ageu, o nome dele, significa festivo, ou nascido em uma festa, ou minha festa é Yahvé. Interessante isso, né? Segundo, o livro é dividido, o livro é dividido em 4 falas proféticas, em um espaço de apenas 4 meses. Vai do dia 29 de agosto a 18 de dezembro do ano 520. Por que podemos datar assim? Porque ele é preciso nas datas. Você percebeu que ele começa dizendo o dia, o mês e o ano, colocando como endereço o reinado de Dario. Então assim a gente consegue datar precisamente, diferente de muitos outros profetas que nós tentamos ali uma média de tempo, mas nem sempre podemos ser muito precisos. Com Ageu podemos ter essa precisão de data. Ele é um dos textos que traz mais clareza quanto a isso. Mas vejamos o que diz o profeta, que pode de alguma forma trazer uma mudança, uma transformação em nossas vidas. Primeira coisa que eu queria tratar com vocês é da nossa desculpa de dizer: deixe primeiro ter tempo. Deixe primeiro dar tempo, o tempo chegar. No texto aqui, o qual estamos apreciando, o retorno dos primeiros exilados se ocorreu no ano 538 a.C., quando o Ciro, rei da Pérsia, publicou um decreto permitindo que os judeus voltassem para Jerusalém, como está registrado em Esdras, capítulo 1, verso 1 e 4. E aí o povo voltou na empolgação. Reconstruiu os muros, reconstruiu o templo, reconstruiu suas casas. E assim começaram a fazer. Reconstruíram os muros, começaram a edificar os alicerces do templo, pararam e agora foram cuidar das suas casas. O profeta Ageu surge então como instrumento de Deus e prega a sua primeira mensagem no dia 29 de agosto de 520,
no segundo ano do rei Dario, e ele prega dizendo: olha, vocês estão dando desculpa que não tem tempo. O povo parou a construção do templo e foram cuidar das suas próprias casas. A questão não era para eles falta de tempo, era as prioridades. 18 anos ficou parada a construção do templo. Em 18 anos pode fazer o quê? Uma criança nasce, desmama, vai para a escola, termina os estudos, vai para a faculdade, começa a trabalhar. Em alguns casos tem até filho, em 18 anos. Sim ou não? Sim. Então, é por falta de tempo? Não. Vamos ser sinceros, a questão aqui não é tempo. Para aquele povo, a questão não era tempo, era prioridade. Eles reconstruíram as casas, ampliaram, reformaram, aparelharam as casas com o melhor que tinha e mais moderno que tinha na época. Eu vou perguntar a vocês: tem uma casa boa é pecado? É sim ou não? Não. E o que é pecado? Cuidar das suas coisas antes de cuidar das coisas de Deus. O pecado não está no que estamos fazendo, mas na ordem de prioridade que estamos dando. Por exemplo, Provérbios 24, 3 e 4 diz assim: com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e agradáveis. Olha só, então a casa próspera, cheia de bens e tudo. Isso é bíblico, legal, deve ser feito. Não devemos deixar de cuidar do nosso lar, de ser grato pelo que Deus nos deu, de trabalhar para usufruir dessas bênçãos. Todavia, não podemos nos esquecer do que deve estar em primeiro lugar. E o que é que a Bíblia ensina? Vocês lembram o que diz Mateus, capítulo 6, verso 33? De novo, o que é que diz? Em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Logo, a questão não é que é pecado, lembre-se, eu falei, não é uma questão só de prioridade, é quando coisas boas, coisas legais, coisas até santas, tomam o lugar do que de fato é prioridade. E na vida daquele povo, a prioridade não estava sendo as coisas de Deus, e isso se demonstra pelo abandono do templo em ruínas. Segundo Jesus, o reino e a justiça devem ser antes das necessidades materiais, comida, bebida e roupas. Cristo diz que o Pai sabe que precisamos dessas coisas, mas essas não devem ser nossas prioridades, porque isso já é prioridade para Deus. Cristo está dizendo que não é para trabalhar? Não. Até porque a Bíblia manda trabalhar. Ó, preguiçoso, aprenda com a formiga. Não é? A Bíblia manda trabalhar. Riquezas e bens, segundo Mateus, capítulo 6, não deve se tornar nossos senhores. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Mateus 6, 24. As preocupações, a própria ansiedade que toma conta, já tomava conta daquela geração, por isso que Jesus disse: não andeis ansiosos, e toma conta mais ainda da nossa, não pode estar no lugar de Deus. Tem gente que está amando mais ser ansioso do que amando a Deus. Porque aí tem desculpa. Eu não fico por conta que eu sou ansioso. Eu sou ansiosa, estou muito ansiosa, e aí não consegue pensar em outra coisa senão nas suas próprias preocupações, nas coisas passageiras. Logo,
Não devemos andar ansioso por coisa alguma, devemos antes colocar nossa confiança, esperança em Deus. Não pode estar no lugar de Deus, estando em primeiro lugar, nossos relacionamentos. Mateus 10:37 diz: quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então, nada pode estar antes de Deus. As prioridades, nossas prioridades, assim quanto daquele povo, não podem ser invertidas. Por que não? Porque nesse caso, a ordem dos tratores altera o viaduto. A desordem das coisas ou ordem errada podem trazer consequências espirituais até nas nossas coisas materiais. Vocês escutaram o que eu disse? A desordem das coisas, as coisas nos lugares errados, podem trazer consequências espirituais até na nossa vida material, até nas coisas materiais. Deus manda o povo olhar para o passado. Veja comigo, capítulo 1, sua Bíblia está aberta, versículos 5 e 6, o que é que diz? Ora, pois, diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis, mas ninguém se aquece. E o que recebe de salário, recebe para pô-lo em uma bolsa furada. Não é assim? É. Eles começaram a reconstrução do templo no ano 536, mas pararam por conta de oposição política e acomodação espiritual, segundo Esdras relata, capítulo 4 de Esdras. O povo priorizou suas coisas, suas casas, enquanto a casa de Deus ficava em ruínas. A gente vê no versículo 4 de Ageu. Mas agora eles precisavam mudar de postura e atitude. Era necessário entender que sempre que alguém se propõe a fazer a obra santa, a obra do Senhor, vão se levantar essas duas frentes opositoras. Primeira oposição externa, política, perseguição, através de outras articulações e artimanhas, vão tentar parar essa obra. E quando eu digo isso, amados, às vezes é o trabalho. Essa opressão externa, para não nos deixar seguir na obra do Senhor, é o trabalho. Lembro, pastor contando testemunho, eu vou contar aqui rapidinho. Quando o Senhor me chamou, colocou logo no meu coração a convicção do chamado ministerial. E aí, desde cedo, eu comecei a ler muito, ler a palavra do Senhor, e a orar, e eu orava e jejuava, e a minha oração única era essa: Senhor, dai-me sabedoria para pastorear o teu povo. Senhor, dai-me sabedoria para guiar o teu povo. Então, só orava pedindo isso. E orava por isso. E aí, com 2 anos de conversão, já depois de batizado, 2 anos de convertido, 1 ano de batismo, eu fui para o seminário. E aí eu fiquei desempregado. E aí todas as portas se fecharam. Entregava currículo, e ia, e batia nas portas, e nada se abria, até que o pastor Anderson ligou para mim e fez: você está procurando emprego ainda? Estou com um rapaz aqui, de uma fábrica aí em Santa Rita, já falei de você, e ele disse que você for lá na segunda-feira, que ele vai fazer uma entrevista. Se Deus quiser, a vaga de emprego vai ser sua. Cheguei no horário marcado, o rapaz me atendeu, olhou meu currículo, conversou comigo e disse: você está contratado. O salário é tal, receber assim, e assim, tal vantagem, tal tudo. E eu, meu coração cheio de alegria, disse: oh Senhor, glória a Deus. E aí, quando eu me levantei, disse: o senhor só esqueceu de dizer uma coisa. Qual é o horário? Ele disse: você trabalha um turno de dia
e um turno à noite. Uma semana de dia e uma semana à noite. Uma semana de dia e uma semana à noite, revezando com outro rapaz. E aí eu fui convicto, porque já tinha acontecido outras questões que eu tinha que parar o seminário para poder trabalhar. E eu fui convicto dizendo assim, não importa que horário seja, eu tranco o seminário e vou trabalhar, que eu tenho que sustentar minha casa. Nessa época só minha esposa trabalhando, né? Porra, depois de crente virou preguiçoso, né? Só que quando ele disse isso, saiu como que um vômito de dentro de mim, que é algo que eu não controlei, nem pensei para dizer. Do jeito que eu estava em pé, eu olhei para ele e disse assim, é uma questão de fé. Eu estou estudando por conta de um chamado e eu não posso parar. Aí ele disse, eu vi aqui no seu currículo, eu entendo. Baixou a cabeça, eu disse muito obrigado e saí. Meu amigo, eu chorei que nem menino no ponto do ônibus, dizendo, como é que eu vou chegar em casa agora? Vou pegar meus filhos na casa do meu sogro. Todo mundo sabe que eu vim fazer uma entrevista de emprego, eu vou dizer que eu não quis ficar porque eu estou estudando. O caba velho bate com 2 filhos já. Como é que eu digo isso? Como é que vão entender? Então, amados, muitas vezes esse conflito vai vir de várias frentes diferentes, externas, que vai fazer você parar, ou parar em pensar, ou até pensar em desistir da obra do Senhor, ou até mesmo deixar algo que você está fazendo para Deus. Eu tenho percebido, nesses poucos anos de crente, que muitas coisas começam na igreja, muitas ideias boas, muitos bons projetos, muitas coisas maravilhosas para a glória de Deus, mas que que barra, que é colocado de lado, por quê? Por falta de comprometimento, por falta de confiança de que está fazendo é para Deus e que a obra de Deus não pode parar. Mas há uma oposição que eu acho que é pior. É pior do que as perseguições, oposição externa. É a perseguição, é a oposição interna. É o que está intrínseco em nós. Preguiça. Trabalhei a semana todinha. Trabalhei o dia todinho. A procrastinação. Por que fazer hoje, se eu posso deixar para fazer amanhã? Né? Quantas vezes? Quantas vezes já chegou no seu coração uma palavra assim, que arrebentou assim seu coração, sua mente? Você disse assim, eu vou fazer um sermão com isso aqui, eu vou gravar um vídeo, eu vou mandar um áudio para o grupo da igreja, isso aqui Deus vai, assim, eu faço daqui a pouco. Hã? Só eu sou pecador aqui? Amados, da forma que aquele povo foi parado por essa oposição externa e interna, muitas vezes nós somos. Muitas vezes. Mas eu quero dizer a vocês, o Senhor manda seu povo, o povo que Ele mesmo libertou do Egito, da escravidão, ser forte e corajoso. E seguir em frente. Veja comigo o que diz Ageu capítulo 2, verso 4 ao verso 9. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor manda aqui trabalhe, o povo, Deus quer um povo operante, um povo que ande, um povo que marche, um povo que faça as coisas dele. O povo que foi liberto pelo Senhor da escravidão, seja dos assírios, do Egito, da Babilônia, dos persas, do pecado e da morte, foram libertos pela mão poderosa de Deus, da escravidão das nações, para se tornarem servos dele.
Isso simboliza, amados, assim como eles, isso traz para nós também. Você foi salvo para quê? Cristo morreu, derramou o seu precioso sangue para lhe libertar da escravidão do pecado e da morte. Para quê? Vinha um culto domingo é uma coisa lícita? Sim ou não? É lícito? É bom? É agradável a Deus? Isso se torna crente? Não. Isso pode se tornar só religioso. Só religioso. Quantos amigos você tem católico que vive a vida como quer, mas ele diz assim, eu fui na missa ontem. Tem problema não, eu vou na missa domingo, está tudo em ordem. Pode ser que você esteja do mesmo jeito. Pode ser que você está do mesmo jeito aqui, entendendo que está vindo a missa. Só mudou o termo. Somente. Passou a chamar culto. Você pode ser um católico praticante do evangelicalismo. Mudou algumas frases, mudou algum jeito, mudou alguns comportamentos superficiais, mas não mudou em seu interior. E isso é provado pelo que você coloca como prioridade em sua vida. O povo saiu da escravidão, foi libertado para servir a Deus, mas estava servindo a si mesmo, seus próprios interesses. Pense nisso. E agora eu pergunto a você, a quem você tem servido? Como você tem usado seu tempo? O que é prioridade na sua vida? Isso vai dizer se você tem sido um servo fiel ao Senhor ou não. É interessante, porque Ageu é chamado de um dos profetas menores. E seu ministério é muito curto, pelo menos do tempo de profecia dele, dura 4 meses. Imagine só, Isaías, 50 anos. Só que o ministério de Ageu tem uma coisa muito interessante. É que o povo responde positivamente. O profeta prega, 18 dias depois da sua primeira profecia, o povo já começa a reconstruir o templo. Já começa a colocar a mão na massa. Parece que a gente combinou, né, pastor? Porque o pastor disse que se tem uma coisa que alegra o coração de um pastor é ovelha obediente. Ovelha que escuta a mensagem e passa a responder positivamente. Que começa a trabalhar. Amados, é urgente que pensemos nisso. Porque a obra do Senhor é urgente. Os 12 meses de conversão. Um irmão chegou para mim e fez: daqui a 15 dias você vai dirigir o culto dos jovens. Aí eu comecei a me tremer. Ó. Aí uma semana depois ele chegou e disse assim: você vai pregar. Misericórdia, 2 meses de crente. E aí eu fui pesquisar, fui ler. E agora peço perdão aos irmãos, não lembro se algum irmão já leu a história e sabe disso, o dos nomes, né? Mas dois crentes, né, numa igreja, acho que na Europa, não lembro qual país, ouviram uma pregação da necessidade de pregar para os esquimós, lá no Ártico, no gelo. Terminou a pregação, um foi na casa do outro e disse: rapaz, disse que não tem missionário lá pregar para os esquimós, bora? A outra disse: rapaz, eu vou na horinha, velho, eu vou, só que eu não tenho nenhum sapato para ir lá, é frio. A outra: se preocupa não, ajeita as tuas coisas, amanhã de manhã eu chego aqui, bem cedinho, com um sapato para você ir.
Foi para casa, orou, tá? Quando foi no outro dia, chegou lá na casa dele, 5 da manhã. O que encontrou foi um bilhete na porta, dizendo: rapaz, eu fui na frente, que a obra do Senhor é urgente demais para que eu tenha que esperar calçar um sapato. Quando eu li isso, eu disse: meu Deus do céu, é urgente. Nós temos que começar a fazer e tratar com essa urgência, porque nós estamos procrastinando, deixando para depois, estamos colocando outros planos. Deixa eu terminar os estudos, deixa eu fazer isso, deixa eu descansar um pouco. Coisas que são até boas, que são agradáveis a Deus, mas está tomando lugar de Deus. Você se acorda e vai para o trabalho, e é bom que você trabalhe, mas você vai sem orar. É assim ou não? Eu muitas das vezes faço isso. Muitas vezes faço isso. Outro pecado maior do que esse. Antes de você abrir a Bíblia, você abre o celular. Você olha a rede social. E se distrai. E o tempo passou e você nem agradeceu a Deus pelo dia. Você não teve nenhum momento de comunhão com o Senhor no seu dia. E você vai dormir sem dar nem tchau. É assim ou não? Porque está em primeiro lugar o seu eu, os seus prazeres, a dopamina das redes sociais ou qualquer outra coisa antes de Deus. Tudo se torna prioridade, menos a obra do Senhor. E lembre-se, quando eu digo isso, não é só vir à igreja. Nasci na fé em uma igreja que a espiritualidade era medida pela participação nos cultos. E aí eu estava no seminário, ia de segunda a sexta, ao seminário presencial, não fiquei interno, mas de segunda a sexta, como eu só ia ao culto sábados, domingo na escola dominical e à noite, alguns líderes começaram a dizer: rapaz, quando não me via, está se desviando. Não, estou no seminário. Entendi. Então não está se desviando, não. Mas não, e aí você pode estar na igreja, você pode estar presente aqui, sem estar presente aqui. Quantas vezes, por não colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, em nossa comunhão diária, em nossos objetivos diários de estar em comunhão com Ele, de testemunhar Ele, de louvar Ele, de orar, de se alimentar da palavra, chegamos na igreja e talvez lá para o finalzinho do sermão é que a gente começou a esquentar, porque até então não estava entendendo nada. É assim ou não? Chega no culto, ou no lugar de culto, mas o coração ainda está distante. Está pensando em mil e uma outras coisas. Ora, mas a mente, você está, da sua boca sai palavras, e da sua mente está em outra coisa, em outro mundo, outro universo. Não está na glória de Deus. Canta, mas canta da boca para fora, porque seu pensamento e a sua prioridade não é a adoração ao Senhor, é qualquer outra coisa. Talvez você já está pensando em sair, está demorando demais. É religiosidade. Isso não impacta a sua vida, isso é demonstrado depois em suas atitudes lá fora. O seu comportamento no trabalho, o seu comportamento entre os amigos, o seu comportamento em sua casa, vai sendo demonstrado por conta do modo que você está vivendo. No integral, com cuidado das coisas de Deus, colocando o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar, colocando isso em primeiro lugar na sua mente, no seu coração e na sua vida prática ordinária. Há 2 semanas atrás eu falei lá na igreja que nós às vezes estamos esperando tanto extraordinário que estamos deixando de provar, se alegrar e exultar o Senhor nos milagres ordinários. Você se acorda e diz: Senhor, muito obrigado por mais um dia. Quando diz, mas é meio reclamando que tem que abrir os olhos. E aí você deixa de perceber a maravilha de ter acordado. Quantos dos seus músculos têm que se mover para você se acordar, abrir o olho e despertar? É um milagre. O sol não faz isso. Salmo 19 disse
que os céus proclamam a glória de Deus, e proclamam isso no ordinário, no comum, todos os dias. O sol proclama a glória de Deus como um noivo que sai de uma direção e vai até a outra todos os dias, mas ele não faz isso como se fosse algo trivial, comum, mas ele faz adorando ao Senhor. O passarinho, o pardal que fica ali abusando logo cedo, glorifica a Deus pelo ordinário, como se isso fosse extraordinário. E isso é colocar Deus em primeiro lugar, amados. E nós precisamos começar a regressar a isso. A igreja de Deus precisa voltar a essas práticas, essas primeiras práticas. A alegria do novo nascimento. Você se lembra quando você se converteu? Quão maravilhoso foi? A delícia, o prazer de ir para o culto, de ouvir uma mensagem, um sermão, de cantar. Faz quanto tempo que você não chora? E deixa eu dizer uma coisa a você: você não chora na presença de Deus, não é porque Deus não está falando, não é porque as músicas não estão tocando seu coração, ou não está tocando o coração de ninguém, é porque você não tem colocado o reino e sua justiça em primeiro lugar, como foi no começo. Por isso era delícia, por isso era maravilhoso, por isso era apaixonante, por isso você queria dar glória. Mas quando mudamos as ordens, as prioridades, isso se torna trivial, comum, banal, pode ser feito depois. E aí o tempo vai passando, e a gente vai se acostumando. Isso é assim com tudo. Isso é com tudo. São assim com os bens. Você compra o sapato que você queria, a mulher é a sandália que você queria. E diz: rapaz, para onde eu vou agora? Eu vou com ela. Quero nem saber que o povo diz que eu só tenho essa. Até você se acostumar com ela. Abusou, deixa de lado. E depois você diz assim: não tem nenhuma sandália para ir para um canto. Os homens fazem isso com o sapato, com a roupa, com a camisa, com tal. Fazemos assim com os nossos relacionamentos. Quando deixamos de elogiar a mulher que amamos, o marido que temos, paramos de fazer elogios e perdemos a graça, a maravilha do amor. Não é assim? E por isso alguns casamentos se destroem. Porque deixa de elogiar, deixa de achar bela, deixa de ver a graça, a maravilha do presente que Deus lhe deu. E aí ele sai, é elogiado lá fora, ela sai, é elogiada lá fora, e aí o casamento se destrói assim. Não é assim? Os seus filhos, quantas pessoas dizem: rapaz, o filho de fulano de tal, ai, a filha, porque se formou, porque arrumou tal trabalho, porque é assim, porque é assado, e o seu você deprecia, você deixa de dar graças a Deus pelo que tem, e começa com isso a desvalorizar. Da mesma forma com Deus, meus amados, você começa a achar que Deus está sendo muito comum com você, você para de orar, porque você orou e parece que a resposta não veio, ou se veio não foi o que você queria, e passou o tempo, e está tão acostumado, e eu já li isso aqui tantas vezes, eu já vim aqui tantas vezes, eu já ouvi essa música tantas vezes, e aí começa a se tornar enfadonho. Quero lembrar vocês, se Ageu manda reconstruir o templo o qual nós adoramos, está sendo construído. John MacArthur, ele faz uma analogia muito interessante, porque ele diz que no velho templo, na velha aliança, as pedras que edificavam o templo, a casa do Senhor, eram moldadas distante e trazidas, carregadas para a edificação. Na nova aliança, as pedras são vivas, são ajuntadas num canto para ser moldadas umas com as outras. Logo, se o templo do Senhor não está sendo edificado, é porque essas pedras não estão no movimento correto, no movimento de adoração. Porque vocês são instrumento de Deus para a minha vida, para me moldar
a imagem de Cristo e como pedra edifício para se tornar templo agradável a Deus. Eu e uns aos outros somos usados por Deus para moldar-nos uns aos outros para a glória e edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, um corpo vivo, orgânico, multiforme, sendo transformado e edificado para a glória de Deus. Isso não dá para fazer parado. Estático. Não dá para fazer. É movendo-se. É interagindo. É presente no culto, na oração, é no testemunho, lá na congregação, eu digo, é nos testemunhos, é nas confissões de pecado, é nas clarezas de fraqueza, é no pedido de ajuda, é no choro, é na dor, é no convívio, é nos projetos de Deus, trazendo para si e para o outro, é compartilhando os pensamentos, os sonhos, os desejos, os objetivos naquilo que agrada a Deus. Nós estamos se trancando. Nós somos mais sociáveis às vezes com as pessoas de fora. Lembra que eu falei ainda há pouco de tempo? Tenho batido nessa tecla aqui. Quanto tempo faz que você visitou um irmão ou convidou um irmão para lhe visitar? Quanto tempo faz? Não da patotinha não, viu? Da panelinha não. Que aí é fácil. Aí quer que o negócio fique fácil demais assim? Vai não. Quanto tempo faz que você trouxe aquele, se aproximou de uma pessoa diferente? Quanto tempo faz que você gastou tempo orando por alguém que talvez não tenha nem muita proximidade com você e você chegou para ele e disse, eu tenho orado por sua vida? Devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus em práticas de piedade. E como eu disse, não é só vir à igreja, mas vir à igreja faz parte. Porque é um meio de graça. É um meio que sua presença aqui abençoa outras pessoas. É no meio do seu testemunho aqui, nos cursos de oração, no estudo, nas suas dúvidas, naquilo que você compartilha, edifica outros. Mas é com relacionamento que se edifica para a glória de Deus. Mas eu quero dizer mais, amados, caminhando para encerrar. Tudo isso, segundo a profecia de Ageu, se concretiza em Cristo. Eu queria ler com vocês, capítulo 2, versos 20 ao 23. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo, fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, uma pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Meus amados, Zorobabel não viu todos os outros reinos sendo destruídos. Ele não contemplou isso. Porque isso aqui aponta para algo maior. Aponta para uma semente maravilhosa, a qual Zorobabel faz parte da genealogia. Mas para a gente entender isso melhor, a gente precisa entender que essa metáfora que é usada aqui do anel de selar. O que é que significa esse anel de selar? Significa uma autoridade suprema. Na antiguidade,
o anel de selar, um anel que tinha um selo. Se você gosta de assistir aqueles filmes medieval, você vai ver quando manda um rei, faz um decreto, ou manda uma carta para alguém, ele pega seu anel, tira, bota na tinta e carimba lá, né? Carimba sobre a tinta, selando aquele carimbo. Ou o selo, colocando a imagem do rei. Isso traz a ideia de identidade, uma assinatura pessoal do rei. Isso trazia uma ideia de autoridade, que possuía, quem possuía esse anel, falava em nome do rei ou era o próprio rei. Isso era uma garantia. O selo tornava o decreto ou a mensagem, a carta, algo irrevogável, porque foi dito pelo rei. Mas aí, Deus disse que vai fazer de Zorobabel o anel de selar. Por quê? Se ele já era o rei. Isso tem a ver com os decretos eternos de Deus, com a continuidade da sua promessa e da linhagem de Davi. Obrigado. Zorobabel era neto do rei Joaquim, descendente direto de Davi. Mas teve um problema. Joaquim pecou, se afastou dos caminhos do Senhor, e Deus decretou uma maldição sobre ele. Jeremias 22, 24, Deus havia rejeitado o avô de Zorobabel. Disse, ainda que tu fosse, né, um anel de selar na minha mão direita, dali eu o arrancaria. Isso parecia que a promessa de um reino eterno que Deus deu a Davi teria sido quebrada. Encerrou. Não tem continuidade. O descendente de Davi parou de ter a autoridade real e por isso foi afastado. Porém, em Ageu, como nós acabamos de ler, Deus reverte a sentença. Ele diz, eu tomarei e farei de você meu anel de selar. Isso centraliza em Cristo, porque quando chegamos em Mateus, capítulo 1, Zorobabel é descendente direto do Senhor, logo Cristo está nessa linhagem. A promessa que Deus fez vai se cumprir. Nós aprendemos com isso que quando Deus fala a Zorobabel, Ele está colocando algo maior diante de nós, algo mais claro. Está colocando diante de nós que o importante de todas as coisas é colocarmos em primeiro lugar aquele que é o centro do universo, o Criador de todas as coisas, o qual sustenta todas as coisas, porque Jesus é a realidade imutável de todas as coisas. O Antigo Testamento aponta para Ele, todo o universo declara a glória dEle, porque tudo é por Ele e para Ele. É Ele que tem autoridade sobre os céus e terras. É Ele que é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a perfeição visível do Deus invisível. Hebreus vai dizer isso. Ele vai citar o texto que nós lemos. Hebreus 12, 26 ao 28 diz: a voz dele abalou, então a terra. Mas agora ele promete dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a renovação das coisas abaladas, como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Se cumpre tudo em Cristo, meus amados. Tudo se cumpre em Cristo. Tudo é para a glória de Cristo, inclusive a minha e a sua vida.
Ele deve ser a prioridade. Por isso, para encerrar, eu quero dizer algumas verdades. Primeiro, devemos buscar uma vida de santidade, colocando o Senhor em primeiro lugar. Para isso, precisamos investir tempo, priorizar tempo em exercícios espirituais. Precisamos orar e orar mais. Precisamos meditar mais na palavra de Deus. Isso em primeiro lugar. Comece a dedicar um tempo do seu dia. Sabe aquele projeto de cuidar do corpo? Não deixe ele de lado não, mas comece a cuidar da alma. Acorde mais cedo e dedique um tempinho a mais em oração, em leitura bíblica, em clamor, dizendo: Senhor, fala comigo. Aviva meu coração, santifica-me, transforma. Isso não é egoísta. Não, isso é você colocar o reino de Deus em primeiro lugar em sua vida. Por isso, das 4 mensagens que Ageu dá, nós podemos enfatizá-la da seguinte forma. A primeira é uma repreensão. Reorganize a sua prioridade. Reorganize as suas prioridades. Coloque o que é importante de verdade, de o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Segunda mensagem, o consolo. Deus é maior do que as circunstâncias. Confie nele, seja forte, seja corajoso, se empenhe que Ele está com você, Ele está conosco. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia, Ele está conosco em todo o tempo e não nos abandonará, porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é aquele que prometeu: eu estarei no meio de vocês. Ele é o que disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Terceiro, devemos buscar santidade, irmãos. Sem santidade é impossível agradar a Deus. A obra do Senhor é santa. E quanto mais nós nos aproximamos das coisas impuras, mais nos contaminamos. Santidade não passa de um para o outro por Bluetooth. Mas pecado sim. Vocês entenderam? Não tem como absorver por osmose santidade. É estar perto de alguém que é santo, você não fica mais santo não. Você fica santo com práticas santas. Agora, pecado se absorve facinho, facinho. As más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado para a má companhia não ser você. Quarto, tenha esperança. Cristo é glorioso e em breve veremos a glória dele. Essas são as 4 mensagens. Mas eu quero, por fim, fazer também 4 aplicações. Anote na tábua do seu coração. Reavalie os seus caminhos. O que você tem feito da sua vida? Pense, pondere. Segundo, restaure o altar da adoração em seu coração. Volte às primeiras práticas. Volte a orar. Volte a jejuar. É tão difícil, né? Volte. Reconstrua a casa do Senhor no seu interior. Faça com que o Senhor tenha prazer em estar com você. E tenha prazer em estar com Ele. Coloque Deus
no centro da sua vida. E com certeza, todas as outras coisas serão melhores. Agora, amados, pode ser que você esteja olhando isso assim, é fácil demais. Porque tem um influencer que eu sigo, que ele faz tudo isso. Ele se acorda cedo, lê a Bíblia, depois ele cuida da saúde, depois quando ele chega em casa ele faz a comida, o café da manhã do marido ou da mulher e dos filhos. Ele, tudo na casa dele é tudo organizadozinho. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Se você sair daqui e fizer tudo isso que eu disse essa noite, mas se Cristo não for o centro de tudo isso, tudo é vão. Tudo é vão. Está na moda ter a vida cristã. Meu irmão não é crente, meus irmãos não são. E eu cheguei outro dia onde ele estava e ele estava ouvindo a Bíblia. E aí eu perguntei por que ele estava fazendo, para contextualizar o assunto. Aí ele disse, não, eu estou fazendo um curso de um coach. E uma das coisas que ele mandou é ler a Bíblia toda. Porque ele disse que quando ele leu a Bíblia mudou a vida dele. O cara não é crente que mandou fazer isso. Então talvez você tenha essas referências aí. Eu vou seguir aqui que está bem. Aí, se Cristo não for o centro, se Cristo não for o objetivo, se a glória de Cristo não for o que nos mova, tudo é vão. Porque tudo é por Ele e para Ele. A Ele a glória eternamente. Amém. Que possamos colocar Cristo Jesus como a nossa primícia, o nosso acordar, o nosso viver, o nosso caminhar, o nosso sentar, o nosso testemunhar, a nossa delícia, o nosso prazer, volte a ser Cristo. E aí, com certeza, edificaremos para a glória do nome dEle. Amém? Que o Senhor Deus nos conduza a uma obediência à sua palavra. Ele nos chama a viver como tendo prioridade o seu reino. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração.
Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular, jardim particular. Como consequência da desordem na vida daquele povo, todo o trabalho deles, todo o esforço parecia vão. Era como se colocasse tudo numa bolsa furada. Esses dias eu estava meditando nesse texto e falou muito ao meu coração pela minha própria vida. Às vezes a pessoa olha para a gente e diz, não, pastor, né, vê a gente pregando, ensinando, e às vezes a gente está fazendo tudo. A gente está lendo a Bíblia diariamente, está olhando, está orando diariamente, mas mais como ofício, mais como responsabilidade do que por comunhão com o Senhor, do que por prazer no Senhor. E esse texto me exortou muito nisso, muito nisso. E quando eu olho para às vezes o que estamos vivendo, tanto esforço e pouco fruto. Para aquele povo, Deus disse que era Ele mesmo que estava espalhando. Quando o povo juntava, que levava para casa, Ele soprava e se espalhava. Talvez em nossa vida pessoal e até na edificação da igreja como corpo, nós não estamos vendo a glória de Deus por conta de nossas prioridades, como estamos vivendo particularmente com prazer no Senhor, sendo Ele, como diz o nome do profeta, a nossa alegria. A nossa festa é servir ao Senhor, é adorá-lo, é orar, é ter prazer em ouvir a sua palavra enquanto estamos lendo as Escrituras. Então eu queria que nesse momento a sua oração fosse rasgar seu coração. Se for para agradecer a Deus porque você tem vivido assim, dê glórias, dê aleluia, se alegre, exulte o Senhor, porque é o Espírito Santo que tem lhe conduzido a isso. Se é para confessar o seu pecado e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu tenho falhado, tenho pecado, tenho negligenciado, tenho procrastinado, tenho deixado para amanhã a comunhão que eu devia querer hoje. Dê glória também, porque é o Espírito Santo falando ao coração da igreja. Ore por si nesse momento, para que o Senhor possa ser honrado em sua vida. Deus bendito, de amor e graça, a Ti louvamos, Senhor, e bendizemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui para cultuar o Teu nome, em louvor e em gratidão, pela forma que o Senhor levantou e tem sustentado essa igreja. Mas eu queria Te rogar, Senhor Deus, pela minha vida, e clamar que o Teu Espírito me conduza cada dia mais a buscar a Tua presença, pelo prazer de estar com o Senhor, pelo prazer da comunhão com o Senhor, pelo prazer de dirigir a minha voz, pelo privilégio que eu tenho de chegar ao Teu trono da graça, Deus, e assim encontrar mais graça. Ó Senhor, que eu tenha prazer, Senhor Deus, em ouvir a Tua palavra por meio das pregações, mas também por meio, ó Deus, da minha leitura pessoal das Tuas Sagradas Escrituras. Ó Senhor Deus,
Ensina-me através da tua palavra. Exorta-me, fortalece, Senhor Deus, minha fé. Não permita, ó Deus, que eu fique vivendo apenas do passado, mas que eu possa querer mais e mais. Tempos memoráveis em tua presença. Ó Senhor Deus, sentir a tua presença, chorar em tua presença, rir em tua presença, Senhor Deus, e te adorar, Senhor. Eu te clamo, Pai Santo, pela vida dessa igreja, Pai Santo, por cada irmão aqui presente, pelos pastores, pelos oficiais, ó Deus. Ó Senhor Deus, renova-os, Senhor Deus, naquelas promessas que tu fizestes, ó Senhor Deus, em secreto. Restaura-o, Senhor Deus, na alegria, no prazer da comunhão do Senhor, no prazer, Senhor Deus, de adorar a Ti, Senhor Deus. Renova, Senhor Deus, os oficiais dessa casa, Senhor Deus. Ó Pai, abençoa cada irmão, Senhor Deus, com a certeza, a convicção de que não há nada melhor do que te adorar, do que viver para a tua glória, do que ter a comunhão com o Senhor. Entreguemos assim, Senhor Deus, as primícias ao Senhor e vivamos para a glória do teu nome. Abençoa, Deus, tua igreja. Assim eu te oro, Pai Santo, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome santo de Jesus.